Quando falamos em cacauicultura no Brasil, logo associamos a preservação ambiental. Mas em um momento de tamanha instabilidade financeira no mundo, como podemos garantir que os sistemas de cultivo, com base na preservação ambiental, se tornem sustentáveis e economicamente viáveis? Para isso, a TV Cacau bate um papo produtivo com Silvio Carvalho, consultor do Banco Mundial para a elaboração do Guia Internacional do Cacau. Olá, Silvio, muito obrigada pela tua participação aqui, para a gente poder bater um papo produtivo sobre essas questões de preservação, lucro, produtor rural, o que realmente necessita. E eu gostaria que você começasse falando para os nossos seguidores o que é o Guia Internacional do Cacau e quais os países que ele estará atingindo diretamente. Olá, Caliana, bom dia, obrigado pelo convite. O Guia do Cacau, ele foi concedido com o objetivo de evitar o desmatamento pelo plantio do cacau, pela cultura do cacau, pela exploração da cultura do cacau em diversos países do mundo. A gente sabe que os países da África, principalmente Gana e Costa do Marfim, eles desmataram cerca de 50% de suas florestas nos últimos 30 anos. Gana chegou a desmatar cerca de 45% e a Costa do Marfim 49% de todas as suas florestas foram dizimadas pela cultura do cacau. Cultura do cacau a pleno sol. Diferente da nossa aqui, que a maioria é cabruca, que preserva a floresta, eles lá derrubam a floresta porque não tem leis ambientais muito rígidas e terminam plantando o cacau em detrimento da floresta local. Então o Banco Mundial, preocupado com isso, quer dizer, é uma onda mundial em preocupação com a preservação das florestas, ele desenvolveu um projeto onde visa fazer um guia da cultura do cacau. Esse guia prevê metodologias onde o agricultor ele vai manter as suas florestas, no caso do Brasil, da cabruca, através do plantio do cacau, e vai fomentar, inclusive, a ampliação dessa cabruca através do plantio do cacau. Para isso, é um desafio enorme, porque nós temos diversos panoramas entre esses países. O Brasil tem a cabruca, que está sendo preservada parcialmente pelo cacau, mas os outros países não têm cabruca, eles desmatam, plantam cacau, ou então fazem pastagens para a cultura da pecuária. Então cada país tem as suas peculiaridades e o Banco Mundial ele vai ter que criar um guia genérico, mas que dentro desse guia tenha diretrizes para cada país. Então nós aqui temos um grande desafio. O desafio principal é que nós temos hoje uma região onde nós temos a cacauicultura em decadência por conta de um fungo que chegou nos anos 80, a vassoura de bruxa, e praticamente dizimou os cultivos de cacau. Saímos de 400 mil toneladas para 70 mil toneladas e isso foi um caos para a região. Além disso, na tentativa de recuperar essa lavoura, surgiu um plano de recuperação onde os agricultores eles pegaram dinheiro emprestado para tentar renovar suas lavouras. Só que esse projeto ele falhou, porque os clones fornecidos para essa renovação não eram clones testados e eles se demonstraram susceptíveis à doença e o agricultor, além da baixa produção, ele passou a ter um débito perante o banco. E esse débito perante o banco causou estresse, causou pânico e até hoje os nossos governantes ainda não encontraram a saída para livrar o agricultor
desse débito que tem perante o banco, principalmente o Banco do Brasil. Nesse guia, você elaborou um roteiro, né, onde que chegou à conclusão de que o SAF, né, ele tem mais vantagem do que a Cabruca, né, colocando algumas limitações em relação ao desenvolvimento da Cabruca, principalmente para o produtor conseguir utilizar este mecanismo, essa forma de cultivo, utilizando a Mata Atlântica. Detalhe exatamente quais seriam esses pontos negativos ou dificuldades que a Cabruca tem hoje de se expandir e se fortalecer na região, principalmente aqui no nosso país? O primeiro ponto é a questão da falta do crédito. Então, o pequeno agricultor e o médio, eles fazem parte da grande maioria dos cacauicultores da nossa região. As pessoas às vezes pensam que são grandes produtores, mas não, são pequenos e médios produtores. E esses produtores, sem crédito, eles não vão conseguir renovar suas áreas. Eles não vão conseguir substituir o cacau antigo, de baixa produtividade, suscetível à doença, por outros clones tolerantes de alta produtividade. Então, o primeiro ponto seria a concessão de crédito para esses agricultores. Depois, a renovação dessa cultura teria um outro empecilho, que hoje o agricultor, ele quando compara o sistema Cabruca com o sistema SAF, economicamente falando, é inviável, porque o sistema SAF ele é 8, 10 vezes mais rentável do que o sistema Cabruca atual. Então, como fazer para a gente conseguir incentivar o agricultor a renovar o seu sistema Cabruca ou até ampliar o sistema Cabruca, que esse é o maior desafio de todos? Então, para isso precisaria ter meios para que o produtor pudesse fazer esse investimento e ficar contente com esse investimento. Exatamente. E quando a gente fala assim dessa questão do crédito, a gente traz a história para perto da gente, para dentro da discussão, principalmente quando se refere que 95% dos nossos produtores não possuem crédito diante a toda aquela consequência da vassoura de bruxa, a tensão que se teve, muitos não conseguiram se restabelecer. Mas a gente fala da questão de obter um retorno positivo, que haja essa lucratividade. Como é que eles vão conseguir consociar, preservar o meio ambiente e obter a questão da valorização da cacauicultura? E aí a gente entra no assunto que é o crédito de carbono, né? Que hoje aqui no Brasil, vamos dizer, tem 650 mil hectares de plantações de cacau, sendo que aqui na Bahia, a gente traz o assunto aqui para dentro do nosso território, 440 mil hectares estão dentro de produções de cacau em Cabruca. Cientistas, pesquisadores já levantaram esse dado, que a cada hectare de cacaueiro você tem 120 toneladas de carbono em concentração. Nós temos aí uma média de alguns bilhões de reais, né, para serem atraídos para o universo da cacauicultura e principalmente para o produtor, que precisa justamente desse incentivo de preservar e de ter a valorização da sua cultura. Como é que o Banco Mundial, que você analisa, será que o Banco Mundial ele consegue enxergar hoje esse viés como um viés lucrativo para atração, para valorização da cacauicultura aqui na região? Sim, esse é um dos dispositivos que nós temos para atrair esse produtor, para fixá-lo na cabruca e fazê-lo manter essa cabruca. Porque além do crédito carbono, também é necessário criar um dispositivo de diferenciação de preço. Então, o produtor que produz preservando a floresta, ele deve ter uma diferenciação dos preços nesse cacau em relação ao produtor que produz o cacau a pleno sol, por exemplo, que tem uma produtividade muito maior. Mas essa diferença de preço, ela tem que ser compensada através do consumidor final. Então, tem que haver um trabalho para que as pessoas conscientes dessa necessidade de se preservar o ambiente, o meio ambiente, elas passem a valorizar mais um produto que seja orgânico, um produto que mantenha as florestas intactas, um produto que venha
de um local onde há uma preservação ambiental muito grande, além da fixação do carbono, que vai trazer benefícios para todos do globo terrestre. Então são pontos que precisam ser desenvolvidos e precisam ser traçados de uma forma que o agricultor, ele realmente engajado nesse projeto, ele não tenha subterfúgio para desviar recursos. Porque o que nós vemos muito é pequeno agricultor receber um recurso e não aplicar em sua terra. Então, um projeto ele tem que ser amarrado de uma forma que ele não permita esses desvios, que ele realmente envolva o agricultor, o conscientize e que faça ter resultado. Comparando os dois sistemas, há uma diferença econômica grande, há uma diferença de fixação de carbono enorme, porque o sistema Cabruca fixa muito mais carbono do que um sistema SAF. E como fazer para a gente desenvolver esse sistema que hoje na região está desacreditado por causa basicamente da baixa produtividade. Porque no sistema Cabruca nós temos um índice de sombreamento muito mais elevado. E o cacau, ao contrário de que todos achavam no passado, que cacau para ser produzido teria que ser produzido em sombra, que o cacau era uma planta umbrófila, a gente descobriu que os novos clones, ele a pleno sol, produzem absurdamente muito mais do que na sombra. Então, como fazer para a gente manter a cabruca? Das duas formas: crédito e incentivo com preço diferenciado, que o mercado tem que bancar essa diferença. Porque senão a gente não vai conseguir convencer o agricultor a plantar cacau em cabruca ou a renovar o que ele já tem. Então esse é o grande desafio. E no Banco Mundial nós temos vários países e cada país tem sua peculiaridade. Nessas suas viagens aí, conhecendo cada cultura, cada especificidade, vamos a nível internacional agora. Quais são as características, né, que colocam assim, o Brasil em destaque ou em desvantagem a nível de mundo com relação ao hábito de produzir, de consumir a cacauicultura como um todo? Olha, no Brasil, a grande vantagem que nós temos é que nós temos leis ambientais muito severas e que elas realmente protegem o meio ambiente. Nossas leis aqui, elas impedem a devastação, elas impedem o desmatamento. Claro que sempre há falhas, porque ao pequeno produtor que pode cortar uma árvore, derrubar uma floresta clandestinamente, mas nossas leis, elas são muito fortes e severas, e esse é o grande passo para inibir a destruição das nossas florestas, coisa que lá fora não tem. Os outros países que eu conheço, eles não têm legislação ambiental tão rigorosa como a nossa. Eles permitem, por exemplo, a devastação da mata ciliar. Os rios são praticamente nus, porque eles não têm mata ciliar, porque permite o plantio até a beira da água. E nós não. Nós temos reserva legal. Os países, a maioria que eu conheço, não tem reserva legal. Então esse é um ponto positivo para o Brasil. Já é um freio que nós temos para evitar a devastação das florestas. Então esse é um ponto positivo. O ponto negativo que eu vejo é que essa mesma lei, ela é tão rigorosa que quando você planta árvores nativas, árvores que podem ser exploradas no futuro, essa nossa lei também não permite a exploração dessas árvores. Então o agricultor, ele não tem esperança de que plantando aquela sucupira, no futuro ele vai poder cortar, porque vai ser proibido. E nos outros países você pode plantar árvores nativas para exploração sustentável, não plantar e derrubar tudo. Você planta, derruba uma parte, repõe recurso e planta novamente. Então nossa lei é um pouco engessada nesse sentido. Mas mesmo assim, a nossa lei, ela tem condição de preservar a nossa cabruca muito mais do que nos países lá fora, que não tem controle algum. Então essa disparidade, talvez um desequilíbrio da legislação, né, que consiga
proteger o meio ambiente, mas sem engessar o produtor. Talvez seja um grande empecilho, ao mesmo tempo que também é a grande vantagem. O Banco Mundial, né, tem a iniciativa, tem a política de socioambiental, que é louvável, mas é um banco, ou seja, como uma instituição financeira visa lucro. E aí a gente falando de cacauicultura, nesse momento, a gente não pode deixar de comentar sobre o advento da monilise, que está chegando no Brasil, o que acaba causando e trazendo aí uma recordação negativa sobre essa onda da praga que foi a vassoura de bruxa, o que coloca também os produtores afetados em certo temor. O Banco Mundial visa lucro. Como é que fica esse incentivo, essa capacidade de valorização, tendo como recordação uma fase que não foi tão boa para a nossa região? Bom, hoje a monilise é uma ameaça, mas o panorama é outro. No passado a gente tinha uma vassoura de bruxa que estava na Amazônia, chegou à Bahia e a gente estava sem nenhum projeto de desenvolvimento de clones tolerantes à vassoura de bruxa. Então, quando a vassoura chegou, ela dizimou a cacauicultura baiana do Brasil, né? Tentamos renovar essas áreas, mas os clones não eram bons, foi um fracasso. Hoje, a monilise é pior do que a vassoura de bruxa, mas, entretanto, nós temos clones que são tolerantes à monilise. Então, os países como Equador, Colômbia, Panamá, República Dominicana não tem nem vassoura e nem a monilise. Lá é uma ilha, está protegida, mas eles estão com muito medo porque a Jamaica já tem a monilise e ao lado, perto da Jamaica, tem o Haiti e eles temem muito a fronteira do Haiti com a República Dominicana. Se chegar na ilha vai ser também uma devastação, porque lá toda a cacauicultura da República Dominicana é baseada em clones aromáticos locais. Então, os países que já têm a monilise, eles produzem bem com esses clones que são tolerantes. A única preocupação que eu tenho, que eu venho salientando desde 2017, é que hoje no Brasil nós temos apenas um clone que é sabidamente tolerante à monilise, que é o CCN 51. Os outros, a gente não sabe como vão se comportar quando essa doença chegar. O cacau em cabruca com o cacau comum que aí existe, acredito que vai ser dizimado. Eles vão desistir da cacauicultura do cacau comum, porque esse cacau que ficou depois do ataque da vassoura de bruxa foi um volume bem menor e chegando uma outra doença, eu acho que ele não resistiria. Os remanescentes que ficaram, acho que não iriam conseguir resistir. Então a pergunta que eu sempre faço é o seguinte: na América Central nós temos vários clones tolerantes à monilise. Temos toda a linha CAT, R1 e R4, que são bons clones, que são tolerantes à monilise. E até hoje a gente não tem esses clones disponíveis no mercado. Então isso é uma situação de risco, porque todo mundo que planta hoje na Bahia, que quer produção, ele vai correr para 3, 4 clones. O CCN 51, PS13 19, PH16, RBN 34, mas só o CCN 51 é sabidamente tolerante. Os outros a gente não sabe. Então por que não colocar, por que não fornecer ao produtor local os novos clones, não, que são antigos clones da linha CAT, da Costa Rica, que a gente trabalha lá fora com esses clones e se produz bem com a monilise. Então esse é um outro ponto que é muito importante e a gente fica buscando um retorno das autoridades competentes sobre esse assunto e a gente não obtém. E hoje, quem tem CCN 51, a monilise chegando vai continuar produzindo, vai ter um custo de controle, mas não vai ter problema. E os outros clones? Mas como dentro do projeto é renovar toda a cultura do cacau antiga nessa área de cabruca, para que ela possa ser produtiva, então automaticamente a gente reporia esses pés com clones já tolerantes.
e não mais com os clones que nós não conhecemos, né? Então, com o guia do Internacional do Cacau, da cacauicultura como um todo, o Banco Mundial também está aberto a iniciativas novas, a receber ideias novas que possam vir a somar nesse processo de abrir a possibilidade, a capacidade das pessoas, dos produtores conseguirem alinhar a sustentabilidade no seu termo mais real, né? Desenvolvendo economicamente e preservando o meio ambiente. Há essa abertura, há essa fonte de diálogo entre o Banco Mundial e os produtores para novas iniciativas? Hoje o Banco Mundial ele está dialogando com os representantes, né? Então, nesse trabalho nós temos representantes do segmento privado, segmento técnico e governamental e até ambiental. Então, são diversos segmentos da sociedade que representam vários segmentos e através desse contato, desse trabalho é que nós vamos depois abranger, fazer abrangência para a base. Então, inicialmente está saindo de cima para baixo. Então, uma vez aprovado o projeto, aprovado todo o protocolo desenvolvido para renovação ou manutenção da cultura na cabruca, daí vai descer para a base. Porque sem o crédito não vai. Então, como se consegue o crédito? Através do governo. Sim. Né? Desenvolvimento de selo, onde vai ter uma valorização do cacau. Da onde vai sair? Das multinacionais que estão envolvidas na produção e que vão fazer um marketing sobre esse cacau. Porque através do marketing as pessoas, principalmente os europeus e os americanos, eles vão investir num produto mais caro, mas que tenha certeza que está preservando o meio ambiente. Então todo esse trabalho desenvolvido está vindo de cima para baixo, para quando chegar no produtor, esse produtor ele ingresse nesse projeto de uma forma que não haja mais erros, como houveram no passado. Essa é a ideia. Isso, fantástico, né? A gente consegue ter aí a iniciativa do Banco Mundial, a cooperação entre os produtores, a consciência socioambiental, que é algo que chama muita atenção do Brasil, que é algo que traz a nossa realidade, principalmente da região cacaueira, para convocar as pessoas, os personagens, a entender que a cacauicultura é sim um meio sustentável de se produzir, de se levar adiante. Eu quero agradecer, Silvio, pelos teus esclarecimentos. Acho que iniciativas, ideias, consultorias, informações como a sua é o que faz com que a TV Cacau consiga chegar de fato ao produtor e fazer com que vale a pena que ele continue investindo e sendo apaixonado por cacau e chocolate, que é a nossa grande meta aqui. Eu também queria deixar nossas portas abertas. A Ouro Verde Cooperativa, ela fica no município de Grapiúna e nós trabalhamos com cacau, seringueira e nós estamos abertos a benchmarking. Se produtores, pequenos produtores e outras cooperativas desejarem conhecer nosso trabalho, desejarem fazer uma visita, um dia de campo, nós estamos abertos também a receber o pessoal e tentar passar um pouco do nosso conhecimento, da tecnologia utilizada por nós para outros produtores. Nós estamos numa região onde a cultura do cooperativismo ela não é disseminada. As pessoas ainda não têm o hábito de se associarem, as pessoas ainda não têm o hábito de trabalhar em cooperativa. Porque trabalhar em cooperativa é você saber dividir, você saber compartilhar, você saber unir forças para ganhar o mercado. E o cooperativismo é muito importante para o desenvolvimento da cacauicultura na Bahia. Porque através das cooperativas haverá facilidades para o produtor que ele sozinho ele não tem. Então hoje, você associado já tem problemas, imagine você caminhando sozinho. Nós somos hoje uma cooperativa relativamente pequena, somos apenas 20 associados. E nós já estamos juntos há 16 anos. É um casamento. Mas a gente tem plena convicção de que se a gente estivesse sozinho,
a gente já teria ou sucumbido ou estaríamos numa situação muito pior que estamos hoje. Então hoje nossa cooperativa, ela quando consegue uma venda de um cacau especial, ela consegue para todos, ela não consegue para um associado. Nós temos volume, através desse volume a gente consegue ganhar um mercado com maior facilidade. E fora que o peso da nossa cooperativa, ele traz para a gente uma segurança que sozinho a gente não teria. Então, eu recomendo que hajam mais novas cooperativas, principalmente na cacauicultura. Que maravilha! A gente unir, a gente transformar essa iniciativa num estímulo para que novos produtores se unam, deem as mãos através de grandes medidas e políticas de desenvolvimento socioambiental. Este foi mais um Papo Produtivo da sua TV Cacau. Deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal da TV Cacau e nos segue no Instagram, @TV Cacau. Até a próxima!